Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Muito bom dia para você. E no programa de hoje eu vou falar sobre as exportações de carne bovina que seguem aquecidas. Vamos falar também sobre as exportações de soja e milho. Você vai ver a importância de um manejo animal dentro do que se preconiza o bem-estar animal. E vamos falar sobre a água, quer para consumo humano, quer para uso na agropecuária e outros fins. O programa Agronegócio já está no ar. Os envios de carne bovina iniciaram o mês de junho aquecidos. A Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, ela divulgou agora as exportações de carne bovina in natura, referente aos 3 primeiros dias úteis de junho deste ano, que contabilizaram um volume total embarcado de 24,3 mil toneladas e uma receita gerada de quase 124 milhões de dólares. Dessa forma, a média diária registrada enviada para fora do país ficou em 8.100 toneladas, alta de 34% ante a última semana do mês anterior e um avanço de basicamente 12% em relação ao mesmo período do ano passado. O valor médio por tonelada registrou-se em 5.100 dólares por tonelada, o aumento de quase 19% quando comparado a junho do ano passado. Com preços elevados no mercado interno, o cereal, o milho, registrou o carregamento de 710 toneladas nos primeiros dias de junho deste ano, contra 312.200 toneladas em junho do ano passado. As importações, elas registraram cerca de 7.500 toneladas descarregadas dos portos brasileiros, volume 85% superior ao total comprado em junho do ano passado, que foi de 4.100 toneladas. O preço do milho importado deixa evidente que ele também está no coro do mercado internacional. O custo em junho de 2021 foi na casa de 277 dólares por tonelada, contra 219 dólares em junho do ano passado. O custo com as compras de milho no exterior, até o momento, já está próximo a 2.100.000 dólares. Os primeiros dias úteis do mês de junho deste ano contabilizaram um embarque de 2,4 milhões de toneladas de soja, volume que corresponde a basicamente 20% dos 12.700.000 toneladas exportadas em junho do ano passado. A performance de carregamento, com quase 825.000 toneladas carregadas diariamente no mês atual, é 36% superior à de junho do ano passado, com 607.000 toneladas. A receita em dólares, 1.158 bilhões de dólares obtida com as exportações de soja nos primeiros 3 dias úteis deste ano, de junho de 2021, que corresponde a 27% da receita obtida em junho do ano passado. Fato explicado pelo maior valor da soja no ano de 2021. Em junho agora deste ano, o preço da tonelada despachada é de 468 dólares, contra 337 dólares por tonelada no ano passado, uma diferença basicamente de 39%. E agora você vai acompanhar algumas dicas importantes sobre manejo de bovinos. Confira. Eu vou conversar agora com o Alexandre Rui Barbosa. O Alexandre, ele é zootecnista e nós vamos falar de um tema muito importante. Nós vamos falar sobre manejo de bovinos. E é muito comum em propriedades rurais
Principalmente, eu conheço muita gente aí, principalmente funcionários de propriedades rurais, que não tem dó e piedade de animal, não. Ele bate, ele taca o ferrão, ele vai para cima e ele consegue fazer com que o animal fique estressado e não produza ou leite ou carne como deveria. E inclusive em relação à prenhez, é um problema seríssimo esse mau manejo de animal. É mais ou menos por aí? Exatamente, né? A gente fala muito no dia a dia no campo, para os produtores, junto com os colaboradores, que o manejo que a gente aprendeu há muito tempo atrás, ele era único, né? A gente acreditava que havia necessidade de prática de violência, grito, algumas coisas nesse sentido. Mas hoje a gente pode oferecer para o produtor rural, junto à equipe dele, uma forma diferente de lidar com os animais, que é o manejo racional de bovino de corte. Então essa técnica, ela permite, né, que evite acontecer tudo aquilo que você citou. Então, inclusive acidentes, perdas na parte de produção de carne, produção de leite, melhora bastante os resultados nesse sentido. Então, assim, o que a proposta do manejo racional é oferecer uma alternativa para a pecuária de corte, onde que a gente minimize ou elimine qualquer perdas que possa ter nesse sentido. O Alexandre, inclusive, eu estava lendo um estudo a respeito do manejo racional de animais. E parece que nesse estudo dizia o seguinte, que dependendo do manejo, você tem um resultado ou positivo ou negativo. Mas no caso de negativo, no caso de maus tratos de animais, chega-se a quase 30% de perda de prenhez de uma fêmea, de uma vaca. Agora, imagine na produção de leite, que é um gado mais dócil e tal, o sujeito mete ferrão, chuta um bezerro. É um negócio até de consciência isso aí, né? Sim, não, muita maldade, né? Sim, mas é algo cultural, né? A gente tem que preocupar muito, porque eu tento mostrar dentro das propriedades que a gente vai assistir, passar os treinamentos, que o manejo que foi passado é algo do pai, do avô, e esse novo manejo é para tentar realmente mudar essa condição, oferecer isso. Quando você fala em relação a alguns índices reprodutivo, a gente sabe que um animal estressado, ele libera um hormônio chamado cortisol, hormônio esse que é responsável hoje por muita perda dentro da pecuária. Por exemplo, o cortisol, ele neutraliza alguns tipos de hormônio, como o LH na reprodução. Animal estressado emprenha menos, animal estressado ganha menos peso, ele não come, ele não bebe, os desempenhos produtivos dele são realmente alarmantes. Em relação ao gado de leite, como você falou, eu atendo também a parte de manejo racional de bovino de leite. E a gente brinca muito, o gado de corte, principalmente as raças rebus, ela acaba apanhando porque o pessoal fala que é bravo. E o gado de leite, por ser muito dócil, eles acabam batendo nos animais porque falam que eles é muito lerdo. Então é uma forma de compreensão. Então a gente tenta levar às pessoas uma forma diferente de ver os animais. Não só na parte tentar realmente essa parte só pensando na parte econômica, mas hoje a gente sabe que o mercado hoje do consumidor, ele pede muito essa mudança. As pessoas querem comer alimento de origem animal provindo de um animal que não sofreu durante a vida dele, e cabe nós que estamos na pecuária fazer isso. Os animais é a responsabilidade nossa, do produtor, do colaborador que atende, dos técnicos, de todo mundo envolvido na cadeia. Eu me lembro, eu fui a uma propriedade rural agora recente e ele devia ter mais ou menos ali dentro de uma área de lazer umas 250 Nelores paridas. Ele falou assim, não, Antônio, pode entrar aqui. Eu falei, não, não entro não. Ele falou, pode entrar, eu garanto. Rapaz, elas nunca me viram. É claro que teve umas que ficam assustadas e tal. Mas eu andei no meio do rebanho, todas elas com bezerro, não aconteceu nada. Pelo contrário, você chegava a encostar, acariciar uma vaca dessa. Quer dizer, é o manejo racional que a pessoa utiliza para fazer com que aquele rebanho seja um rebanho altamente produtivo e dócil. Exatamente. A gente fala muito pro pessoal que não é a raça do animal que julga, na verdade, raça do dono. Na verdade é o manejo aplicado na fazenda. Então acaba a gente jogando a responsabilidade, na grande maioria, para o animal. A gente fala muito assim, a gente vê muitas pessoas falar assim, o animal é bravo. O animal que corre de você, peita na cerca, ele não é bravo, ele está com medo de você. Agora, você deu motivo para que isso aconteça? Eu pergunto muito isso para as pessoas. As pessoas param, pensam, pô, cara, Alexandre,
nós gritamos, nós batemos, nós espancamos. Cara, não tem outra reação de um animal que não seja de correr, de fuga, de se defender. No ponto que quando você está fechado com os animais em algumas instalações e eles não conseguem a escapar, a correr para fora, para longe de você, ele acaba tendo a única opção, atacar. É claro. Não tem outra opção. Então, assim, a gente pede muito às pessoas que trabalham com a pecuária ou em qualquer área de animais em geral, que ela comece a entender que a gente não pode humanizar os animais. E o que é humanizar? Achar que o animal ele é humano. O animal, ele é um bovino, ele tem comportamento de bovino, ele nasce com o comportamento bovino, a anatomia de bovino, a fisiologia de bovino. Ele cresce e morre dessa forma. Ao contrário de um cachorro que nasce com comportamento de cachorro, cresce com comportamento e morre. E os humanos acabam pecando, né? A gente brinca muito, eu vejo muitas pessoas falarem com os animais dentro da hora do manejo como fosse uma criança. E na verdade isso não pode ser feito. Eu não gosto de usar o termo que isso é errado. Na verdade é a falta de conhecimento. Então a falta de conhecimento faz com que os humanos tente fazer que os animais entendam eles. Isso não ocorre, porque o animal racional na questão é o ser humano. Então a gente tem que ter muita atenção nisso. Então quando uma pessoa entra no curral e tenta se comunicar através da linguagem falada com os animais, isso não dá certo. Então quando você começa a entender que o animal entende linguagem corporal, gesto e repetições, enfim, assim, aí a pessoa começa a entender que tudo aquilo que foi falado pra gente não há necessidade. A prática de bater, correr, gritar, isso nunca foi necessário, pensando na nova forma. Porém, a gente fala muito que se a pessoa nunca teve a oportunidade de receber o treinamento, né, hoje oferecido pela instituição Senar, se nunca teve essa oportunidade, venha fazer esse treinamento junto à instituição Senar, são de 3 dias, e esse treinamento ele vai te oferecer uma nova forma de lidar com os animais, com muito mais lucratividade. Resumindo, o que a gente tem que treinar é o dono e o funcionário. E muito menos o animal. O animal te obedece se você conversar com ele através de gestos. Ele sabe o que você vai fazer com ele. Muito obrigado, Alexandre. Eu acho que foi uma aula que muita gente aí que vai nos acompanhar, que está nos acompanhando, uma aula aí de comportamento animal. Obrigado. Eu que agradeço e parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo junto com a instituição. Valeu. Obrigadão. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre a água, quer para consumo humano, quer para consumo na agropecuária e outros fins. Nós voltamos já, é um minuto só. Hoje, nas novelas da tarde do SBT. A Nick e o Roy já marcaram a data. O futuro econômico da nossa família está resolvido. Um casamento começa a tomar forma, enquanto outros... Quero que você volte pro quarto de hóspedes. Estão desabando. Você passou 15 dias cuidando da sua patroa. Acha que isso é normal? Tenta entender. Cansei de ser um problema pra você. Hoje, 6:30 da tarde. Amores verdadeiros. Oferecimento Moinho Fino, garantia de que você estará levando o melhor para casa. Luana estava ansiosa para voltar à escola e reencontrar os colegas, especialmente a Lara e o Fred. E para dar mais segurança para a Luana e todos os estudantes do país, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia com orientações para retorno às aulas da educação básica. É importante que Luana já saia de casa preparada e use máscara, inclusive no transporte escolar. Ela deve evitar apertos de mão, beijos e abraços, mesmo ao encontrar a Lara ou o Fred. E ela precisa manter sempre uma distância de pelo menos 1 metro dos amigos, na hora das aulas, da alimentação escolar e do recreio. Na biblioteca, nas filas, nos corredores, Luana precisa higienizar as mãos com frequência e não pode compartilhar livros e objetos pessoais. Diretores, professores, pais e responsáveis, consultem o guia completo em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Consultores e clientes Jequiti, temos uma excelente notícia para vocês.
A partir do dia 15 de junho, os sorteados do Roda Roda voltam a participar presencialmente do programa. Ai, que legal, gente! Que será apresentado pelo Luiz Ricardo de segunda a sexta às 8h30 da noite. Estão preparados? E pela Patrícia Bravanel. Muito bem! Aos domingos às 7 da noite. Pode rodar! Fiquem ligados. Vamos lá? E divirtam-se com o Roda Roda Jequiti. Se você não aguenta mais o preço do combustível nas alturas, chegou a promoção Tanque Cheio com a 99. A Rádio das Grandes Promoções sorteia R$100 em combustível por dia. São dezenas de sorteios e muitas chances para você ganhar um grande alívio na hora de abastecer. Participe e concorra a R$100 em álcool, gasolina ou diesel por dia. É a promoção Tanque Cheio com a 99. A gente ouve porque gosta. Oferecimento: aqui tem qualidade e economia. Eletrosom, preço é o mínimo que a gente faz. A maior cobertura 4G do Brasil. Rede TIM, pode contar. Você aí que completa 18 anos neste ano, o dever te chama. Você tem que fazer o seu alistamento militar. O prazo vai até 30 de junho. E o melhor jeito de você se alistar está em suas mãos, o seu celular. Baixe o aplicativo do Exército Brasileiro ou acesse o site alistamento.eb.mil.br. Aliste-se, o dever te chama. As notícias do início da noite, com rapidez e credibilidade, estão no Jornal Serra Dourada. Informações sobre os últimos acontecimentos ao vivo, os fatos que movimentaram o dia, com a apuração do jornalismo dinâmico e responsável da TV Serra Dourada. Estamos de olho em tudo o que acontece, sempre atentos ao que é importante para você. Jornal Serra Dourada, de segunda a sábado, às 7h15 da noite, aqui na TV Serra Dourada. Eu vou conversar agora com Guido Juliano Martins de Araújo. O Guido, ele é agrônomo e também é diretor do Instituto Saga das Águas. E nós vamos falar sobre um tema interessante, um tema pontualíssimo, um tema até problemático. Nós vamos falar sobre a água, quer para consumo humano, quer para uso na agropecuária e, é claro, a água para outros fins também. Guido Juliano Martins de Araújo, muito obrigado pela sua presença. É um enorme prazer tê-lo aqui no nosso programa para discutir um tema interessante que é a água e principalmente sabendo que todos os mapas climáticos apontam que o ano de 2021 provavelmente será um dos anos que nós teremos maior problema com falta de água. É isso mesmo, Guido? Exatamente, Antônio. E a nossa preocupação é que pelo 7º ano consecutivo o Brasil atravessa uma crise hídrica. E este é a nossa grande preocupação. Esse conjunto de anos consecutivos é a pior seca desde 1930. E nós dependemos da água para muitas coisas. A geração de energia elétrica, a nossa principal matriz energética é a energia gerada pela água, pelas hidroelétricas. Nós utilizamos a água para a irrigação, para nós produzirmos alimentos. E vem também a pergunta, e o consumo urbano? Mais de 200 milhões de habitantes e vem o questionamento, a qualidade desta água que está sendo consumida pelos brasileiros, ela é adequada? Pois é, Guido. Nós temos um grande problema que é através da água que nós temos comida. Porque se não tiver água, não tem arroz, não tem feijão, não tem milho, não tem carne, não tem leite. E parece, Guido, nós já conversamos tanto sobre isso, e parece que, assim, de maneira geral, a classe que devia se preocupar muito mais com isso, que a classe política, parece que está preocupada mais em descobrir se realmente o cavalo tem chifre, né?
Antônio. Ou sexo do anjo, né? Exatamente. E o que a gente vê esses anos todos é essa crise, ela vai se agravando e nós não assistimos ações realmente bastante eficazes com relação a isso. Antônio, você falou sobre que nós precisamos de água para produzir alimentos. Nós já conversamos isso uma época aqui. Para nós produzirmos 1 quilo de carne, a natureza tem que prover 15 mil litros de água. Qualquer produto que vai à nossa mesa necessita de muita água. E o regime de chuvas está diminuindo paulatinamente e nós estamos assistindo os reservatórios. Goiás, por exemplo, os reservatórios de Goiás estão, em média, menos de 30%. E olha lá que a seca apenas começou. E nós vamos ter agora uma situação extremamente grave de não termos a geração de energia hidroelétrica e termos que apelar para a geração de energia por combustíveis fósseis, poluente e muito mais caro. Vem a pergunta, por que nossos políticos não levam projetos para Brasília para que nós possamos produzir água, Antônio? A água é tudo para nós e os rios continuam secando. Ô Guido, parece que é uma viagem sem volta, né? Esse problema da água, porque quando a gente observa que a população, de maneira geral a classe política, as entidades judiciárias, enfim, um país basicamente sem educação, sem cultura. Ô Guido, isso daí pode levar a um caos dentro dos próximos 20, 30, 40 anos, né? O caos ele já se instala, né? A partir do momento que nós estamos assistindo a cidades, agora pelo 7º ano consecutivo, ao racionamento de água para consumo urbano, a poluição dessas águas, poluição pelo esgoto doméstico, a poluição pelos produtos químicos utilizados ao redor pela indústria, pela criação de animais. Está havendo um acompanhamento destas moléculas, dessas substâncias que a maioria delas é nociva à saúde humana e à saúde dos animais. Nós precisamos prestar bastante atenção, nós já estamos no caos. Muitas cidades estão atravessando já o problema e isso vai se prolongar até o mês de outubro, novembro. Antônio, nós vamos participar no decorrer desse mês de junho de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás para que nós possamos discutir sobre a água. Tem saída, Guido? Tem. A saída ela é técnica e nós técnicos temos que prestar bastante atenção, deixar dessa pirotecnia política, vamos fazer isso ou estamos fazendo aquilo. Nós precisamos de ações efetivas. Saída técnica existe, desde que se leve a sério essa situação da crise hidrológica que nós estamos atravessando, o Brasil inteiro. Ô Guido, fala-se muito agora, ultimamente, estão desmatando a Amazônia e cada dia que passa parece que novas notícias vêm chegando e o desmatamento está crescente. Por que é difícil fiscalizar isso aí, Guido? É vontade? É política muito forte envolvida? É bandidagem? Ou deixa o pau torar e vamos ver o que vai virar? O que está acontecendo? Antônio, a Amazônia ela é rica de qualquer jeito que você vê. Ela é rica na parte de cima, com relação à madeira, ela é rica em biodiversidade, que vem sendo atacada, diminuída absurdamente, e a Amazônia esconde interesses muito dos poderosos. E principalmente isso passa por viés dos políticos da região amazônica, que aproveitam bastante essa situação. Antônio, é vontade política, você vê que entra o exército na Amazônia
e o desmatamento continua. A Amazônia é tão grande que não se possa acompanhar todo esse trabalho que está acontecendo lá, essa devastação do principal bioma do mundo. Quer dizer, está difícil de acreditar na classe política que comanda o espetáculo aqui no nosso Brasil. Eu sempre tenho dito que nós temos gente muito boa no governo. Nós temos gente interessadas no nosso país, no nosso estado. Mas tem um grupo que vem puxando muito a coisa para trás, né, Guido? Não deixa a coisa andar. Eu digo sempre o seguinte, pelo amor de Deus, vamos deixar os interesses políticos de lado. Vamos olhar para um dos melhores países que tem no planeta, chamado Brasil. E estamos acabando com o nosso país, Guido. Não é que eu seja contra isso, aquilo outro, mas a verdade é essa. A cada ano que passa, as condições climáticas dão sinal. Olha, não está dando mais para segurar, não está dando mais para segurar. Uma hora vai arrebentar, Guido. E está perto. E sem água, nós não vamos produzir alimentos. Lembrando que nós somos o celeiro do mundo, mas sem água. E estas chuvas estão diminuindo por conta das mudanças climáticas e sendo agravada por ataques aos nossos biomas. Verdade. Bioma cerrado, bioma pantanal, bioma amazônico. Esses três principalmente. Os outros também estão sendo agredidos. Mas nós sabemos, a produção de grãos está principalmente na região sudeste e centro-oeste e uma parte do sul. E nós dependemos de chuvas, como você mesmo disse, chuvas que vêm da Amazônia. A Amazônia é a nossa provedora de chuva, região centro-oeste, região sudeste e região sul, inclusive irrigando também a Argentina e o Uruguai. E nós assistimos passivamente toda essa situação calamitosa. Infelizmente, Guido, infelizmente. Guido, mais uma vez, muito obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo pela sua presença. Quero tê-lo mais vezes aqui no nosso programa. E até a próxima, Guido. Até a próxima. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. Você pode encarar um erro como uma besteira a ser esquecida ou um resultado que aponta uma nova direção. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada, SBT Goiânia. O jornalismo a serviço da comunidade em todos os momentos. Hoje, no Jornal do Meio-Dia. A seguir, Primeiro Impacto.